Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, formato Express, né? O nosso programa aqui adaptado na Expo Inter, né? Conforme vocês estão vendo, estamos numa sala de gravação aqui do estado do Rio Grande do Sul, qual já aproveito para agradecer, né, aí a disponibilidade. Hoje, como a gente já está cada vez mais avançados nas propagandas eleitorais, já estão aí permitidas de forma televisiva, estou aqui com o Dr. Lucas Ranisch, especialista em direito eleitoral, vizinho de escritório, inclusive. Exato. Doutor, obrigado por conseguir conciliar a sua agenda, obrigado por estar disponível aí para a gente poder falar e levar a informação, seja para o eleitor, seja para o político, para o candidato, né? Seja aquele candidato que está indo para uma reeleição, ou principalmente, acredito que é o nosso público também, aquele candidato novo que está buscando entender um pouco este mundo eleitoral e principalmente que é o que mais te traz aqui é as limitações, né? Então, doutor, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse e já me respondesse, né, uma primeira pergunta que seria: que tipo de cuidado que aquele eleitor, né, que está iniciando, que está mais ofegante, que está buscando se conectar a tantas pessoas, deve ter, né, agora aí nessa jornada eleitoral? Bom dia. Meu nome é Lucas Ranisch, sou advogado, atuo na área eleitoral há 12 anos já, diversas eleições municipais, estaduais, deputado federal, senador, diversos partidos no nosso escritório atua. Sou mestrando na La Salle em Direito Público, então a gente cada vez busca mais especialização neste ramo de direito para defender melhor os clientes do nosso escritório. E agora a gente já está na parte mais avançada do pleito eleitoral, que é a parte em que temos a propaganda ostensiva, que é onde o candidato vai para a rua pedir voto. Exatamente. E muitas vezes está desatento ao que tem de limitação a lei eleitoral, o que a lei eleitoral permite ou não permite, ultrapassa certos limites e pode ser penalizado com isso. Então, a parte do nosso escritório, de qualquer escritório que defende candidatos, a gente busca sempre, primeiro, a parte preventiva, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é prevenir os... Instruir o público de forma geral, né? Exatamente, prevenir os problemas e depois, caso tenha alguma dificuldade, defendê-los de eventuais punições ou amenizar as punições previstas. E a gente vê que o TRE, o TSE, eles são bem contundentes nas suas propagandas, né? Falando aí dos riscos que deve ter, e mesmo assim, você identifica que os candidatos, eles acabam, às vezes, ultrapassando a linha. Não sei se a questão seria a má-fé, muitas vezes é até a desinformação, né? Eu vejo de dois pontos. Eu vejo muito com a desinformação, primeiro ponto, e o segundo ponto é que o candidato sempre tenta inovar, sempre tenta buscar algo diferente para trazer destaque à sua campanha. E nessa busca de destaque, ele pode estar infringindo indiretamente algum ponto das resoluções eleitorais, algum ponto da legislação, ou alguma fresta meio obscura ali na legislação que cabe interpretação do judiciário. Então, nós buscamos sempre orientar os nossos candidatos, nossos clientes, que antes de tomar alguma decisão que não seja dentro da linha do campo de jogo ali das eleições, que nos consulte para a gente dar a melhor diretriz nesse ponto. Sim. Um ponto que a gente frisa muito, uma questão que a gente frisa muito aí na campanha, que a gente já vinha falando anteriormente, é a questão dos jingles de campanha. Os jingles é aquelas musiquinhas que é para a gente gravar um número, né? X número fica se repetindo através de uma música. Exato. De algum artista. Exato. Hoje o jingle é uma das principais formas que os candidatos usam de fixar o seu nome e seu número na campanha. Mas as regras atuais quanto a jingle, por exemplo, elas proíbem a cópia de um jingle de alguma música famosa. Se o autor da música questionar esse ponto, ele pode ter que retirar de circulação e ainda ser punido em uma ação civil. Ele pode sofrer uma ação pelo direito autoral da música e ser punido nesse sentido.
O melhor tem um formato mais adequado no sentido de conseguir alguma autorização? Temos um formato adequado, que é o candidato efetivar um contrato com quem está lhe fornecendo o jingle, dizendo que aquele jingle é de propriedade, aquela letra e melodia é de propriedade de quem está vendendo para o candidato, ou de quem criou para o candidato. E outra inovação que se tem nesse ponto, que alguns clientes meus já fizeram para a seleção, é um jingle feito totalmente por inteligência artificial. Então tem ferramentas que conseguem criar a letra do jingle e tem ferramentas que criam a melodia, unificam essas questões e tem um jingle criado 100% por inteligência artificial. Que aí, neste caso, não tem nenhum risco de plágio, nada. O risco é minimizado, porque a gente sabe que a ferramenta de inteligência artificial, muitas vezes ela busca informação na internet. Então, o risco se diminui muito. Basta o candidato, primeiramente, demonstrar todo o processo que ele utilizou. Daqui a pouco o candidato usou uma plataforma X ali de inteligência artificial, ele bota todos os requisitos que ele registra todos os requisitos que ele utilizou para criar aquele jingle pela plataforma, e a gente tem uma demonstração, uma prova mais forte de que o candidato tomou as atitudes necessárias para demonstrar que o jingle não é um plágio, sim foi uma criação própria através de um sistema próprio. Teve uma precaução ali para poder, de fato, minimizar. Uma sugestão, então, para os candidatos, né? Quem sabe aí utilizar da tecnologia, da inteligência artificial, para que tenha o seu próprio jingle, salvo questões que tu deve ter, né, uma autorização aí sim, né, do proprietário que tem autoridade sobre a música. Falando em publicidade, a gente não tem como não falar da internet, que vem cada vez mais crescendo, as redes sociais. Eu vejo que teve algumas alterações das regulamentações do TSE da última eleição para cá, que envolve um pouco também a inteligência artificial, que você acabou de comentar, só que no caso de uma produção independente de um jingle. Isso, ok, minimiza alguns impactos. Exato. Por outro lado, se fala da deepfake, né, que aí já tem algumas proibições, né? Na verdade, é uma proibição a utilização, né, da deepfake. Então, se puder ilustrar para nós, né, para o candidato, o que seria isso e por que o Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com isso? Eu vou mais além. Não é só a deepfake, não é só a propaganda negativa utilizando inteligência artificial, mas também é vedada a propaganda positiva. Entendi. Por exemplo, todo mundo aqui, todas as pessoas que nos assistem já devem ter visto aqueles videozinhos que eu pego o rosto de uma pessoa e faço uma animação como se ela estivesse falando coisas que ela não disse. Pega o rosto de um ator famoso e bota ele fazer... Já saiu a questões até do próprio falecido agora, do Silvio Santos, né? Fazendo propaganda de cosméticos que eram até concorrentes. Exato. Por exemplo, eu posso, com esse tipo de tecnologia, eu poderia pegar uma liderança de um partido e fazer um vídeo neste formato pedindo voto para um candidato a vereador. Isso é ilegal. Assim como é ilegal eu utilizar este mesmo formato de tecnologia para que um representante partidário faça uma propaganda negativa de outra pessoa. Então não é só a questão da propaganda negativa, é a negativa e a positiva. Não se pode usar este tipo de tecnologia na eleição. Não se pode falsear candidato. Mesmo se eu, candidato a prefeito, ou eu, candidato a vereador, vou utilizar da inteligência artificial para que eu faça um discurso muito lindo, já afinal, daqui a pouco eu posso ter um problema com dicção ou tenho medo de lidar com o público, e aí lanço na minha rede social um discurso lindo e maravilhoso, só que na verdade não sou eu que estou falando. Isso já pode dar problema. O que é aconselhável? A inteligência artificial e as novas tecnologias, elas estão aí para ajudar o candidato. Sim. Mas não para fazer o papel de candidato. Senão não precisaríamos de candidatos. Então, assim, o candidato ele pode utilizar da inteligência artificial para ajudar na criação do discurso, na linha de raciocínio do discurso, no tempo de duração, nas pausas. O próprio jingle que tu acabou de citar como exemplo.
Mas a fala tem que ser do candidato, a gravação ali da fala tem que ser do candidato. Veja bem, a lei eleitoral ela não proíbe o uso de tecnologias, o uso de artifícios tecnológicos. Ela proíbe a maquiagem excessiva, meios que influenciem o eleitor a mudar de posição ou ter um entendimento falso do que é realmente verdadeiro. Entendi. Então, assim, eu sempre digo assim, a limitação da lei eleitoral e do TSE é o bom senso. Então, tendo um bom senso do que é razoável se utilizar e do que não é razoável, tudo consegue se explicar perante a Justiça Eleitoral. Mas quando se ultrapassa esses limites, ou se anda muito perto desses limites, o risco é excessivo. Certo. Então, o divisor de águas, nesse caso, é o auxílio, né? Então, enquanto a inteligência artificial servir para auxiliar o candidato ou a sua banca, né, de apoiadores, de assistentes, ok. Quando isso acaba ultrapassando o auxílio e acaba fazendo o papel do candidato, aí a gente já está começando a desrespeitar alguns normativos e pode ocasionar em algumas sanções. Exato. Outro exemplo neste mesmo sentido é a utilização de robôs para realizar ligações e atender ligações ou disparo de mensagens. A lei eleitoral veda esse tipo de situação. Senão eu poderia ter um banco de dados próprio de 10, 12 mil pessoas, dependendo da cidade. 10 mil pessoas é o eleitorado da cidade inteira. E eu utilizar um banco de dados, um sistema de robôs para ficar disparando mensagem, controlar. Hoje nós temos um sistema robotizado que identifica quem recebeu mensagem, quem não recebeu, quem atendeu ligação, quem não atendeu, quanto tempo ficou na linha. Então, assim, tu cria um distanciamento muito grande do candidato que não tem acesso a essa estrutura para o candidato que tem. Então, também a lei eleitoral ela visa resguardar a igualdade entre os candidatos. E quando um tem muito acesso a um ponto e outro tem pouco acesso, tu gera essa dicotomia nesse tipo. Hoje eu vejo que a lei eleitoral tem uma dificuldade. O próximo passo da legislação eleitoral não é mais barrar os benefícios de alguém que está indo para a reeleição. É barrar os benefícios tecnológicos. Certo. A lei eleitoral sempre visou os excessos também. Os excessos. E nas estruturas das últimas eleições era o seguinte, olha, eu vou cuidar de quem já tem mandato, de quem já tem poder, para que ele não use o poder que tem decorrência do mandato para se beneficiar nas eleições. Hoje não é só esse o problema. Hoje é cuidar desta situação, que já está bem alinhavada no judiciário eleitoral, e cuidar das questões das tecnologias, de quem abusa do poder tecnológico em suas campanhas. Certo. E você comentou de um disparador de mensagens. Também tem algumas limitações, ou não, de o eleitor receber mensagens de candidatos que talvez até desconheça, né? Porque, neste caso, ele vai ter acesso a um número de um telefone e talvez não tenha autorização daquela pessoa para aquele tipo de situação, porque senão a gente acaba sendo poluído, né, de muitas informações. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, eles estão se manifestando quanto a isso? Eu posso, como candidato, pegar uma base de informações e sair disparando e-mail, mesmo de pessoas que eu não tenho nenhum tipo de contato? Não pode. A lei eleitoral, ela veda esse tipo de compra de dados ou disparos em massa de mensagens. Contudo, temos candidatos que são preparados a longo prazo, que já estão aí exercendo funções e têm contato com a comunidade local há mais de 4 anos. Muitas vezes eles se valem dos bancos de dados próprios. Por exemplo, o Joãozinho lá ligou para o candidato e pediu uma visita, recebeu informações e o candidato pegou um formulário ou solicitou via WhatsApp mesmo, via rede social. Olha, posso te manter no meu banco de dados para receber informações? E a pessoa deu um ok há 3, 4 anos atrás. Aquele ok já é válido. Sim. Então, o candidato, muitas vezes o eleitor não lembra que forneceu autorização
Mas lá atrás, 2, 3 anos atrás, ele forneceu essa autorização. O eleitor, o que ele pode fazer se ele quer parar de receber esse tipo de mensagem? Pega o momento que está recebendo a mensagem e diz, olha, torna a mensagem, olha, não quero mais receber mensagens referente à propaganda eleitoral de tal candidato. Certo. Então, existe essa possibilidade de estar recebendo, mas talvez por um momento que ele não se recorde, ele tenha dado aquela autorização. Porém, por outro lado, o candidato ele tem que ter o cuidado para também não cometer os excessos de sair disparando e pior, não se empoderar de listas telefônicas, né, de banco de dados, que talvez foram acessados de forma irregular. Exato. Que daí a gente está ainda infringindo ainda a Lei Geral de Proteção de Dados e pode gerar um problemão. E além disso, esse uso excessivo de dados irregulares pode gerar, inclusive, impugnação da candidatura. Vai demonstrar que aqueles dados foram acessados de maneira irregular e trouxeram um benefício excessivo para o candidato. Eu vejo, doutor Lucas, que a gente tem que ter um cuidado, talvez no anseio, né, a sua assessoria ali, de querer contribuir e às vezes pode cometer um ilícito de uma forma inconsequente e o candidato, no calor da campanha, pode querer se beneficiar daquela sugestão, daquela ideia, enfim, e pode acabar aí sim sofrendo algum tipo de sanção que vai ter que precisar de auxílio, de suporte jurídico, enfim, para que consiga compreender, né, pelo menos uma boa-fé em todo aquele sistema ali que acabou emaranhado de situações que foi colocado. Sabe? Neste sentido, se orienta. O cuidado de se prevenir, de buscar informação antes de realizar o ato, é muito mais vantajoso para o candidato do que ele procurar uma assessoria jurídica, uma consultoria, e questionar, olha, eu posso fazer desta forma? De que forma fica melhor eu fazer este ato? Eu quero chegar nesse objetivo. Como que eu posso fazer eleitoralmente para chegar no ponto que eu quero, mas cumprir a norma vigente? Correto. E falando em propaganda eleitoral, publicidade, formas de alcançar o eleitor, tem outros meios, o comício, né? Se falava muito em showmício, né? Hoje ele tem uma certa flexibilidade até para sua utilização como um alcance do candidato diante da sociedade junto às pessoas. Sim, inclusive como forma de captação de recursos. Pode utilizar o showmício, por exemplo, cobrando uma entrada, emitindo convites, vinculando a CPF, uma pessoa que o CPF está comprando aquele convite, pagando o convite, entrando no recurso da campanha, tendo a utilização do evento. O que não pode, por exemplo, é um showmício gratuito. Então, olha, eu vou contratar uma banda famosa, vou botar em um barzinho, vou botar em um evento grande, colocar eles se apresentarem e fica tudo por conta do candidato. Isso aí fica caracterizado como compra de voto. Isso aí gera impugnação na candidatura. Então, assim... Se de forma consciente eu compro o ingresso, sabendo que está destinado para o CNPJ Exato. do candidato, a gente torna legal uma operação. Legal lá. Por exemplo, tem candidatos a prefeitos de cidades da região metropolitana, interior do estado, que eles estão fazendo eventos, jantares políticos, jantares com prefeito, vice-prefeito, com número de ingressos limitados e vendendo a um valor mais alto para arrecadar fundos para a campanha. O que é legal, porque, lembrando, campanha, para que tenham acesso ao alcance, seja ele digital, online ou offline, tem muitos candidatos que eles não são políticos já, e já estão no meio inseridos. Eles precisam de recurso para isso, né? São cidadão, afinal, hoje, todo cidadão, né, tem a liberdade de se colocar seu nome à disposição da sociedade e às vezes ele não tem recurso. Então, ele precisa obter recurso e de uma forma legal. Que, inclusive, até, se a gente puder fazer um parênteses, explicar como que faz para eu, cidadão, eleitor, fazer uma doação para um candidato de uma forma correta, porque muitas vezes não é chegar com uma nota de R$100 e passar para o seu candidato, e isso pode ocorrer prejuízo depois na sua contabilidade, enfim.
nas minhas palestras, principalmente para grupos de candidatos a partidos políticos, eu chego a ser chato no ponto. Eu sempre oriento toda a movimentação financeira política, movimentação financeira das campanhas, mediante PIX, vinculado ou CNPJ ou CPF. Por quê? Tínhamos muitos problemas, ainda temos problemas, com os cheques de campanha. Porque o cheque tinha que ser nominal, cruzado, se faltava alguma dessas informações, o TRE ou o TSE detectava a devolução dos valores. O PIX facilita muito a vida. Tem o registro, hora, nome, tudo. O nome da pessoa, CPF. Ali já elimina grande parte dos problemas. Segundo ponto, doação. A pessoa que vai contribuir para a campanha é sempre pessoa física. Empresa, pessoa jurídica, não paga nada para a campanha. Olha só. Pessoa Então, jurídica não repassa dinheiro. Candidato, não adianta emitir nota da sua pessoa jurídica para uma empresa, porque esse ato não existe. Não pode uma pessoa jurídica, salvo o partido, né? Na verdade, sim. O candidato ele pode adquirir coisas de pessoas jurídicas, ele não pode receber a doação. Sim, sim, receber a doação. E detalhe que é muito importante, que a gente vê nos candidatos, é o recebimento de ME. Daqui a pouco, o meu amigo que vai me doar dinheiro para minha campanha, ele tem um mercadinho, tem uma microempresa e movimenta todo o dinheiro pelo ME. E a doação vem por dentro do ME, não pode. A conta de doação é sempre uma pessoa física, nunca pessoa jurídica. Segundo ponto, limitação. 10% da declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, quem vai doar para um candidato pode doar até 10% Tem um limitador. do que Declarou. declarou no imposto de renda. Segunda limitação, não declara imposto de renda. 10% do teto de isento. Olha, alguns cuidados. Aí entra uma questão de excesso também, que a gente tem que cuidar, porque eu, eleitor, se eu doar acima de 10% do que eu declarei no ano anterior, eu posso estar vou tentar, achando que eu estou fazendo uma benfeitoria para o meu candidato, que eu idolatro, que eu quero apoiar, eu posso estar prejudicando ele. Exato. Além disso, o próprio candidato ele tem limitação de doação da sua própria campanha. O candidato ele pode doar para a sua própria campanha até 10% do limite de gastos dele na eleição. Por exemplo, se o limite de gastos na eleição é R$100 mil, ele pode doar para a sua própria campanha até R$10 mil. Então temos uma série de limitações a serem respeitadas. O desrespeito a essas limitações, ela pode caracterizar como um abuso de poder econômico. Então, isso causa grande prejuízo na eleição. Daí a gente chega num ponto que não é só multa, pode ser impugnação ao registro, à candidatura, pode ser impugnação a uma diplomação, no caso de candidato eleito. Então nós temos uma série de fatores a serem analisados aí. Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando para o fim aqui, encerrando. Então, mais uma vez, é um prazer poder conversar com especialistas, em especial neste momento que a gente já está mais acalorado nas eleições. A gente tem o nosso e-book lá no Instituto Bertol, que fala um pouco de cada tema que a gente discutiu aqui, como também a questão da contabilidade, questões jurídicas, sanções, que a gente tem que ter cuidado, auditoria da urna, enfim. E também quero, doutor Lucas, que tu deixe as tuas redes sociais, né, para o pessoal tirar dúvida ou alguma outra situação que queira ter acesso a você para ele saber como é que faz para te localizar. Obrigado. Bate-papo aqui falando de um tema importante que espero que auxilie os candidatos a se precaverem melhor nessa reta final, meio e diante de campanha. E segue lá nas nossas redes sociais, Lucas Ranisch, tanto no Instagram quanto no Facebook, e MHDV, que são as redes sociais do escritório. Perfeito. Pessoal, eu, William Reinaldo, sócio da Russell Bedford, em parceria com o Instituto Bertol, encerramos aqui, então, mais um Papo de Governo, modelo Expo Inter, formato Express. Doutor Lucas, prazer, muito obrigado.